manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do mal. Qual o problema que você tem enfrentado? Doença? Miséria? Desemprego? Perturbação espiritual? Vícios? Contagem regressiva. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Vai depender que hora você esteja me assistindo. Vou deixar aqui uma observação. Eu sou homem, tá? De novo, sou homem com H maior, sou casado, tenho minha esposa, tenho filhos. Mas se eu ficar hoje solteiro, com as leis e a situação que está aí ocorrendo, eu vou procurar ficar solteiro também. Vamos para a Bíblia, para nós ter de fato uma visão do que está acontecendo com as mulheres que estão ficando solteiras e os homens não estão chegando nas mulheres. Olha, Isaías capítulo de número 4, versículo 1. E naquele dia 7 mulheres pegarão um só homem, dizendo, nós comemos do nosso pão, vestimos da nossa própria veste, roupas, somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tire a nossa vergonha. Está escrito em uma das profecias do profeta Isaías, o profeta messiânico. Voltamos já. Esse livro do profeta Isaías, que fala das mulheres solteiras que ficaram no opróbrio, se sentiram envergonhadas por não ter um homem, por não ter um marido. Então, esse estudo detalhado no contexto histórico da história de Israel é um livro que nos revela que esse livro foi escrito durante o período de crise de Judá. O povo estava afastado do grande e poderoso Deus vivo, enfrentando ameaças de invasão babilônica. Isaías profetizou o juízo de Deus sobre os ímpios e a esperança de uma remanescente povo fiel. Ou seja, a profecia de Isaías, que as mulheres ficariam sem homens, isso está refletindo também nos nossos dias, porque as pessoas não estão também voltadas para Deus. E aí veio o castigo de Deus. Chegou uma época que essa profecia também se cumpriu em Israel. As mulheres israelitas, judia, ficaram sem homem. Começou a faltar homens no território israelense. E por quê? Porque também estava em tempo de guerra, os homens morriam, ficou mais mulheres. E os homens que existiam eram casados, como nos dias de hoje. Então as mulheres começaram a andar arrumada, linda, se exibir para chamar a atenção dos homens. Então, quando ela tinha oportunidade, ela agarrava um homem. Ele dizia, nós se cuida da nossa própria vida, desejamos ter companhia de um homem para evitar o opróbrio e ser chamada de solteiras. No cumprimento dessa profecia do profeta Isaías, que está se cumprindo nos nossos dias atuais, da falta de homens em vários países, não só no Brasil. Na Ucrânia, a multidão de mulheres solteiras é incrível. A Rússia piorou, lá é por causa da guerra. Aqui é a guerra da lei contra a família, eu chamo de guerra também no Brasil, só que guerra de uma das leis contra a instituição familiar. A profecia do profeta Isaías se cumpre também porque Deus não é filho do homem para que minta, nem o homem para ser mentiroso. Então está se cumprindo essas profecias. Estamos vivendo aí no período da vinda do Senhor Jesus. Mas uma observação humana, como é que fica as academias agora? Vai ter que ter uma academia para mulher e uma academia para homem, porque os homens vão ficar com medo de chegar perto das mulheres. Pois é, senhoras e senhores telespectadores, a Bíblia já previa esse acontecimento que está acontecendo agora de falta de homem. Deus já tinha revelado para o profeta Isaías. E o livro de Isaías é categoricamente claro sobre esse assunto.
descreve um cenário futuro onde a escassez de homens levaria um número insignificativo de mulheres competindo por um homem, buscando ser reconhecida. E elas disseram o seguinte: nós mulheres comemos do nosso próprio custo, vestimos do nosso próprio custo, batalhamos e nos alimentamos. Só nos falta homens. Queremos ser protegidas, declarou as mulheres. Queremos ser cuidadas por um próprio homem. Temos a necessidade de ter um homem. É o que está acontecendo no dia de hoje. Agora, eu e você, nós iremos entender porque as mulheres escreveram isso aqui no cartaz. Olha. Cuidado, se chegar é assédio. Porque algumas mulheres estão dizendo, os homens não chegam mais na gente, né? Elas querem que os homens procurem elas. Mas colocaram embaixo, cuidado, se chegar é assédio. Porque tudo agora é assédio. E outra coisa, o novo artigo do Código Civil, artigo 1593, fala da questão da paternidade socioafetiva, também conhecida como paternidade efetiva. O cara tá com uma mulher que já tem filhos de outro homem, e se ela tirar foto ali e o cara se separar dela, ela põe na justiça, mesmo o cara não sendo o pai daquelas crianças, vai ter que pagar a pensão dela e a pensão daquela criança. Portanto, a falta de homem aqui no Brasil, uns viraram homossexual, gay, outros morreram e outros foram presos. Então, uma boa quantia de homens no Brasil foram presos. Alguns dos que estão soltos, uns estão solteiros e outros são casados. E os solteiros, agora com essas leis, vão ficar com medo de se aproximar de mulher. Porque existe agora, nessa Lei Maria da Penha, se o homem olhar demais para a mulher cismar, chamar a polícia, ele vai preso. Se o homem elogiar uma mulher, é tido como assédio, vai preso. Fora isso, tem agora uma lei no artigo do Código Civil,